Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente chegou o grande dia da votação entre o Bob Iger e o Nelson Peltz. Não exatamente, né, como eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, mas a votação mais importante dos últimos anos da Disney finalmente chegou e o resultado foi pro lado do Bob Iger. Então o Bob Iger saiu como grande vencedor. Eu vou mostrar para vocês aqui as informações no decorrer do vídeo, pelo menos as informações que já saíram até o momento. Mas a Disney, né, ou pelo menos a Disney que existe lá hoje, o CEO e os diretores ali do conselho se mantiveram no poder. Então, vamos lá. Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito da Proxy Battle, né, ou seja, da batalha de acionistas ali que aconteceu. Para quem já assistiu Succession, foi uma situação muito parecida. Obviamente não era o cargo do Bob Iger que estava em jogo, né? O Bob Iger não estava sendo votado para sair ou não da empresa. Eu tô vendo muitas pessoas por aí que entenderam que a situação era essa, mas não é. O Bob Iger não estava sendo votado nessa situação. O Nelson Peltz da Triumph Fund, né, que é um fundo de investimento, ele tá faz tempo, eu fiz um vídeo na verdade sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada aqui do lado, né, mas ele tava batendo de frente com o Bob Iger e finalmente a votação de fato aconteceu e o Bob Iger saiu como vencedor. E no seu próprio assento de diretor, o Bob Iger teve uma votação de 94%, então a aceitação do Bob Iger continua sendo muito grande. O assento no conselho que estava em questão era da Maria Helena Lagomassino, se não me engano, ela é chamada de Mel, né, aí nos bastidores. O Nelson Peltz estava tentando pegar o lugar no conselho que pertence a ela. Ela é um dos 12 membros, né, que pertencem ao conselho da Disney. E todos eles se mantiveram depois dessa votação. Como eu disse, o Bob Iger teve 94% dos votos no seu próprio assento, enquanto o Nelson Peltz ele teve 31% dos votos para tentar conquistar o assento da Mel. Ele não conseguiu, né? Ela continua no cargo, ela teve cerca de 70% dos votos, o que é uma diferença expressiva, considerando que muita gente... Hoje tá todo mundo falando que não, que já era esperado esse resultado, mas muita gente nos últimos dias estava falando que o Bob Iger ele perderia essa batalha, não que ele sairia do cargo de CEO, mas que ele perderia 2 assentos no conselho, e isso não aconteceu, ficou longe de acontecer na verdade. E eu demorei um pouquinho para trazer o vídeo aqui para vocês, porque se você entrar no site thewaltdisneycompany.com, eles ainda não lançaram a reunião lá, eles ainda não lançaram as informações, né, o que foi passado e assim por diante. Então eu queria mostrar aqui para vocês em um pouquinho mais de detalhes, mas eles ainda não adicionaram esses materiais lá no site, então eu decidi trazer o vídeo para vocês, né, com as informações que eu consegui absorver. Eu assisti muitos vídeos diferentes a respeito desse assunto, eu li todas as reportagens, né, que os grandes trades aí fizeram a respeito desse assunto também. E a vitória do Bob Iger, ela foi bastante expressiva, mesmo que ele tenha que tomar cuidado daqui pra frente, porque ele já viu que os acionistas podem se voltar contra ele, né? Ele tinha uma aparência ali de ser um cara blindado, que nada atingiria ele, e isso foi questionado pelo menos nessa votação. Obviamente, como eu disse, ele teve 94% dos votos, né? Então ele ganhou por uma margem expressiva. Os votantes individuais, ou seja, aquela pessoa que está na casa dele ali votando, a grande maioria também votou no Bob Iger, então a situação foi bastante positiva para o atual CEO. Obviamente ele tem que ficar atento, né, como eu disse, porque o Nelson Peltz exigiu muita coisa, o Bob Iger acabou fazendo muita coisa também para agradar o Nelson Peltz, e isso acabou ajudando a empresa a alcançar a lucratividade talvez mais rapidamente, ou pelo menos alcançar, né, resultados melhores, porque eles cortaram muitos funcionários, né, eles tomaram atitudes bastante radicais nesses últimos anos, e grande parte disso é em decorrência do Nelson Peltz ter agido ali nos bastidores, principalmente por causa do Ike Perlmutter. O Nelson Peltz eu acho que realmente entrou nessa jogada porque ele gosta dessas batalhas de acionistas, ele já participou de várias delas, né, inclusive em grandes empresas lá nos Estados Unidos, só que dessa vez ele não saiu com a vitória. Então eu acho que o Nelson Peltz entrou por um motivo, só que ele foi incentivado ainda mais
pelo Ike Perlmutter, que tem uma vingança particular ali, né? Tem uma briga privada com o Bob Iger por causa das coisas que aconteceram envolvendo a Marvel. Lá em 2015, ele perdeu totalmente o controle dos filmes da Marvel. Ele já não tinha tanto controle assim, mas ele puxava as rédeas ali, né, do Kevin Feige de vez em quando, ele dava os pitacos dele. Fez bastante comentários ali, né, negativos na época que eles trocaram o ator que faz o Rhodes, né? Eles trocaram o ator, ele fez comentários que foram vistos na época como racistas. Ele falou que o Pantera Negra não era para ser lançado, que não fazia tanto sentido um filme com um elenco estrelado por negros. Então ele tem muitos comentários que foram absurdamente mal vistos na época. Então muita gente comemorou quando o Bob Iger tirou o Ike Perlmutter da chefia da Marvel Studios e colocou o Kevin Feige. Só que aí, depois que aconteceu aquela batalha do ano passado, que eu falei aqui com vocês também, entre o próprio Nelson Peltz e o Bob Iger, e assim por diante, o Bob Iger tomou decisões, eles fizeram quase que um acordo de paz, só que esse acordo não durou muito tempo, porque o Bob Iger aproveitou dessa situação de paz dentro da Disney para demitir o Ike Perlmutter, que continuava como presidente da Marvel, mesmo que ele não tivesse um cargo, né, muito ativo ali no dia a dia da empresa, ele continuava sendo pelo menos um líder fictício. Ele foi demitido, né, e isso levou ele a formar essa união com o Nelson Peltz. Ele cedeu as ações, né, ou pelo menos o direito de voto das ações pro Nelson Peltz. Eles acabaram vendendo parte dessas ações no meio, né, dessa batalha, o que também foi muito negativo, né, pelo menos na visão de muita gente. E o principal motivo dele não ter conseguido é justamente porque era o Nelson Peltz, talvez um candidato melhor, né, se fosse uma pessoa mais adequada para ocupar o cargo, talvez a pessoa tivesse conseguido, porque não é um momento, né, de muita força da Disney, nem de muita força do Bob Iger, então eu acho que eles estavam sim vulneráveis a um ataque como esse, só que o Nelson Peltz não era a pessoa certa, porque ele já tem um histórico bastante negativo nesse sentido. Eu acredito que se fosse, por exemplo, né, o Jason Kyler saiu da Warner, é um grande acionista, as pessoas estão tentando colocar ele ali no assento, eu acho que ele teria conseguido se alguma outra pessoa influente, talvez se eles tivessem insistido no Jay Razullo, né, que é o CFO, só que o Jay Razullo acabou sendo quase que o comparsa ali, né, dentro dessa estratégia toda. Então acho que se eles tivessem focado talvez numa pessoa diferente, essa pessoa teria conseguido um assento. Mas o Nelson Peltz e o Ike Perlmutter acabaram afastando muitos desses acionistas, inclusive, né, o voto decisivo, entre aspas, na cabeça de muita gente, acabou sendo a própria Vanguard. Eu falo sempre para vocês aqui, BlackRock, Vanguard e State Street são 3 das maiores firmas do mundo, eles têm aí trilhões em ativos, eles têm uma grande participação na Disney, então eles deram os seus votos pro Bob Iger, tanto a BlackRock quanto a Vanguard, então isso meio que acabou com a briga, né? Obviamente eles perderiam de qualquer jeito. Eu acho que se uma dessas empresas fosse pro outro lado, o Bob Iger ganharia da mesma forma, só que se as duas fossem, né, se a BlackRock e a Vanguard fossem pro lado do Nelson Peltz, eu acredito pelo menos que ele teria vencido. Mas ele, como eu disse, não era a pessoa certa. E eu não tô dizendo que as críticas do Nelson Peltz não fazem sentido, isso que muitas pessoas não entenderam no vídeo de ontem. Eu não acho que a Disney tá sendo perfeitamente administrada. Muitas pessoas comentaram no vídeo anterior, falando de lacração, falando etc, que eu não abordo essa temática da lacração da Disney aqui no vídeo. Eu não discordo desse posicionamento, só que eu acho que as pessoas são muito mais radicais quando falam a respeito desse assunto. Eu acho que a Disney passou sim dos limites em alguns aspectos, né? Principalmente percebendo que o público não estava gostando muito dessa guinada. O Bob Iger mesmo já admitiu isso, ele já falou a respeito desse assunto publicamente, né, que os criadores estavam focando mais em empurrar narrativas do que em contar boas histórias. Isso o próprio CEO da empresa falou, então quem sou eu para discordar disso também? A Netflix, por exemplo, é uma empresa que faz tanta lacração quanto a Disney, mas como eu disse, não é o assunto do vídeo de hoje. Se vocês quiserem, eu preparo um vídeo somente a respeito desse assunto de forma mais detalhada. E outro aspecto que eu vi algumas pessoas falando, principalmente em canais norte-americanos, né, muitas pessoas falando que mas eles só venceram porque essas grandes firmas votaram pro Bob Iger.
Muito pelo contrário, os chamados retail investors, né, que são os chamados, são justamente essas pessoas que investem individualmente, ou seja, pessoas físicas que têm ações da Disney, 75% dessas pessoas votaram a favor do Bob Iger. Então, de forma alguma, essa votação teria ido para o lado do Nelson Peltz, a menos, como eu falei, que todas essas grandes firmas tivessem apoiado o outro lado. Né? Porque se você olhar, as grandes firmas votaram no Bob Iger, as pessoas físicas, né, votaram no Bob Iger também, então foi uma vitória de todos os lados. E o que o Nelson Peltz falou a respeito desse assunto? Pelo menos a Triumph Fund, né, que é a empresa dele, eles falaram o seguinte depois dessa derrota. Embora estejamos decepcionados com o resultado desta votação, Triumph agradece imensamente todo o apoio e diálogo que tivemos com os acionistas da Disney. Estamos orgulhosos do impacto que tivemos ao orientar essa empresa para a criação de valor e para a boa governança. Desde que voltamos a trabalhar com a empresa no final de 2023, a Disney anunciou uma série de novas iniciativas operacionais e planos de melhoria de capital. O conselho foi renovado. Nos últimos 6 meses, as ações da Disney subiram aproximadamente 50% e tiveram o melhor desempenho no acumulado do ano na Dow Jones. Agradecemos aos investidores da Triumph pela confiança que depositaram nos nossos esforços e desejamos o melhor para todas as partes interessadas da empresa, incluindo o conselho e a equipe de gestão da Disney. Estaremos acompanhando o desempenho da companhia e focando no seu sucesso contínuo. Então eles praticamente, fizeram ali, abanaram uma bandeira branca, mas também tentaram pegar o crédito para eles, dizendo que, a gente ajudou pra caramba, né? A empresa cresceu 50% nesse ano, a empresa realmente teve um crescimento, a Disney voltou a ter uma avaliação ali em torno de 210 bilhões de dólares, sendo que ela tinha caído ali para quase 120 algum tempo atrás. E o Bob Iger, mais ou menos no mesmo sentido, ele com bastante classe simplesmente falou: agora que essa batalha acabou, ele agradeceu primeiramente os acionistas, né, pela confiança e assim por diante, e já falou, agora que essa batalha está atrás da gente, vamos para o trabalho, vamos continuar fazendo a empresa crescer, continuar trabalhando da melhor forma possível e assim por diante. Então ele nem citou o Nelson Peltz, nem citou a Triumph Fund, nem citou os Blackwells, não citou nada disso. Ele simplesmente falou, bom, acabou, ganhamos, bola para frente. E aí ele apresentou muitas novidades, mas eu não vou abordar no vídeo de hoje o que foi de fato apresentado na reunião dos acionistas, né, da reunião anual dos acionistas que aconteceu hoje, porque como eu disse, eles ainda não lançaram essa reunião lá no site. Eu quero fazer algumas anotações para trazer em mais detalhes para vocês. Eu queria principalmente falar a respeito dessa votação. Outro ponto importante que tem muita gente falando a respeito é que as ações da Disney caíram e caíram bastante. Bastante eu não diria, né? Foi uma queda considerável. A gente já viu quedas muito maiores depois de uma earnings call da Warner. Eu lembro que chegou a cair 20%. Teve uma também da Netflix que despencou. A mesma coisa já aconteceu com a Disney, quedas na casa dos 10%. A gente viu hoje uma queda de 3,13%. O que é compreensível se você for olhar que 30% da empresa ficou insatisfeita com a votação, né? Se você olhar o grupo de acionistas da empresa, 30% votou para o Nelson Peltz. Isso não é uma oposição pequena, foi um volume considerável de votos contrários, então muitos desses podem ter colocado as ações para vender. Não é um resultado dos anúncios que foram feitos na reunião anual, justamente porque essa batalha era muito mais importante do que mostrar uma foto de Moana 2, do que mostrar um trecho ali de algum outro filme. Essa batalha era o ponto mais importante. E como as ações são regidas pela lei da oferta e da procura, se muitos desses acionistas que ficaram insatisfeitos com a situação, muitos desses 30% colocaram as ações para vender, é natural que uma queda aconteceria. Então não foi uma queda gigantesca, 3% é uma flutuação quase que natural. Tem dias aleatórios que você entra e uma empresa cresceu 2%, 3%. Então é uma queda acentuada, mas é uma queda natural depois de uma votação tão importante quanto essa. E outra situação engraçada que eu deixei aqui para o final é que a outra firma que também estava batalhando contra a Disney, os Blackwells, eles na verdade eram rivais da Triumph Fund, então eles queriam colocar
outros membros no lugar do Nelson Peltz. Eles não queriam que o Nelson Peltz vencesse, né? Isso é uma coisa que não foi tão noticiado assim. Muitas pessoas só estavam falando que a Disney estava brigando contra a Triumph Fund, contra os Blackwells, só que eles cantaram vitória também, dizendo o seguinte: o objetivo principal da Blackwells foi alcançado, manter Nelson Peltz fora da sala de reuniões da Disney. A empresa teria beneficiado de qualquer um dos nossos candidatos. Eles elogiaram os candidatos que eles próprios tentaram colocar, só que o ponto principal deles foi: a gente ganhou porque o Nelson Peltz não conseguiu um cargo. Isso foi também um aspecto bastante interessante de toda essa situação. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito dessa votação, a respeito do que aconteceu envolvendo o Nelson Peltz e o Bob Iger, e o que vocês acham que a Disney deveria fazer daqui pra frente. Eu tenho alguns outros vídeos para fazer a respeito desse assunto. Eu vou tentar lançar esses vídeos praticamente de forma extra. A próxima vez que eu vou fazer um vídeo a respeito desse assunto, eu vou tentar lançar 2 vídeos no mesmo dia, mas como sempre eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Então, como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.